A gente vai seguir de olho nesse assunto, ele, claro, vai seguir acompanhando lá de Brasília e ele vai trazer informação para a gente agora, informação importante sobre a guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos. Afinal de contas, falta pouco tempo para chegar à data de 1º de agosto, que foi a data limite dada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para haver alguma negociação. Até lá, o presidente Geraldo Alckmin segue tentando reverter essa sobretaxa aí de 50%. Lula não é a pessoa que está encabeçando essa negociação, foi dada essa missão para Geraldo. E aí, Igor, já avançou em alguma coisa? A gente tem alguma nova informação a respeito dessa tentativa de negociação com os Estados Unidos? Até o momento não, Rose. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está numa viagem para o Reino Unido e a maioria do parlamento norte-americano está de recesso, assim como o parlamento brasileiro. Isso dificulta demais a negociação com as autoridades norte-americanas. 8 senadores brasileiros estão em viagem, estão numa comitiva com os Estados Unidos, estão em Washington nesse exato momento. E pela primeira vez, o Partido Liberal e o Partido dos Trabalhadores se uniram numa missão. Tem representantes dos dois partidos nessa comitiva. Ontem eles tiveram uma reunião com empresários e também com especialistas do meio econômico e do meio jurídico. Eles ganharam apoio dos empresários norte-americanos para tentar pressionar o governo dos Estados Unidos a postergar a cobrança dessa tarifa, marcada já para esta sexta-feira. Eles estão, pelo menos, tentando jogar mais para frente, para ter mais margem de negociação. Haja vista que as autoridades, pelo menos boa parte delas, está de recesso. Então, eles ganharam esse apoio dos empresários norte-americanos. Hoje, com os poucos parlamentares dos Estados Unidos que estão em trabalho, os parlamentares brasileiros vão ter um encontro com eles na Embaixada do Brasil em Washington. E são parlamentares tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano. Isso foi um feito, uma vitória para a comitiva brasileira tentar reunir oposição e situação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa reunião está marcada para daqui a pouquinho, inclusive. Só que essa comitiva, que é liderada pelo senador Nelsinho Trade, do PSD, ela já sabe que essas negociações, essas articulações de agora dessa comitiva, elas não terão um efeito imediato. É apenas para tentar viabilizar uma conversa, um diálogo com Trump. Nelsinho Trade falou lá em Washington com a imprensa. Nós recebemos o material, a gravação de tudo que ele falou. Vamos ouvir. A nossa missão, ela tem um intuito principal, que é distensionar essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos com a nossa contraparte parlamentar. A partir do momento que a gente conquistar isso, eu penso que a missão já vai ter o seu primeiro ponto no sentido de proporcionar ambiente e caminho para que quem tem a prerrogativa de negociar, que não somos nós, e sim o governo federal, possa assim fazer. Bom, esse vídeo que nós recebemos foi direto de Washington, logo depois da reunião com os empresários. Mas a comitiva de senadores brasileiros, ela não é uma comitiva oficial e não tem encontros oficiais com representantes do governo dos Estados Unidos. Quem está cuidando disso é o próprio governo brasileiro. Ontem, o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, falou com a imprensa. Ele disse que até o momento não conseguiu diálogo com a Casa Branca, ainda está muito fechado, mas que ele tem algumas cartas na manga, parafraseando as palavras de Geraldo Alckmin, que vão ser usadas e que podem ser utilizadas para tentar reverter todo esse processo. Vamos escutar o vice-presidente. O plano de contingência é um plano que está sendo elaborado, bastante completo, bem feito, mas todo o empenho agora nessa semana é para a gente buscar resolver o problema. Nós não estamos permanentemente no diálogo. E quero dizer a vocês que nós estamos dialogando neste momento, pelos canais institucionais e com a reserva. A hora que tiver alguma coisa a ser anunciada, vocês vão ser os primeiros a serem chamados.
Bom, vocês ouviram o Geraldo Alckmin falando de um plano de contingência, é uma espécie de plano B do governo federal. É tentar proteger as empresas brasileiras que vão ser afetadas. É isso que está em discussão nesse momento no Palácio do Planalto, já que Donald Trump confirmou que vai sim taxar o Brasil em 50% a partir desta sexta-feira, já que a Casa Branca está fechada para diálogo e que os senadores brasileiros não estão conseguindo avançar muito, não tem respostas muito significativas. Então, nesse momento, o plano B é encontrar um meio de proteger as empresas brasileiras. A forma é tentar abrir o mercado e aqueles produtos que hoje são vendidos para os Estados Unidos, que a gente ofereça também para outros parceiros comerciais e assim evitar mais perdas. Mas os esforços também estão concentrados em tentar reverter essa situação, em tentar negociar com Donald Trump. Por enquanto, a estratégia é postergar o início dessa cobrança para que, enfim, possa ter margem de negociação mais lá para frente. Luiz e Rose. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!